Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, este podcast que fala de música pop, música boa, às vezes não. Às vezes Pois não, é. né, amigo? Estamos falar de aqui coisa ruim. semanalmente, graças a Deus, e sempre às sextas-feiras ou finais de semana, com episódio extra para quem nos apoia pelo Apoia-se ou pela Orelo. Então, lembrando sempre, se você está ouvindo esse podcast, chegou até aqui, vai lá nas nossas redes sociais, @DocPopcast, comenta lá, engaja, compartilha, essas coisas vocês já estão cansados de saber, classifica o episódio, classifica o nosso podcast com 5 estrelas, e é isso. Exato, foi exatamente. rápido hoje. Inclusive, aproveita e apoia, porque lá você vai receber um humor melhor do Santana, tá? Ele tende a ser mais bem-humorado nos episódios de apoiadores, já que ele tá recebendo uns centavinhos, uns trocados pra isso, né não, amigo? Na verdade, eu tendo a ser bem-humorado quando vocês dois não me estressam. Ah, Aí eu tenho um ótimo A gente humor. nem te estressou hoje. São Vocês já começam me 145 estressando, episódios entendeu? estressando o Santana. Vocês já começam me estressando. Vocês têm que citar a Beyoncé do podcast, porque senão a retenção vai lá pra baixo. Tá mais pra Então, Zélia Banks. vocês Tá mais pra Sim. Zélia Banks, mesmo. É isso. Concordo. Mas é porque acontece esse tipo de coisa, amigo. Se a gente não te trouxer pro episódio, você esquece de falar, entendeu? Aí a gente tem que dar Eu só oi! fico aguardando o meu momento de entrar, porque diferente de certas pessoas aí que entram a qualquer momento e falam merda, tipo Xande Levi, eu prefiro entrar em momentos específicos e falar coisas precisas e contundentes. Entendi, Não entro entendi. pra indicar música de Pedro Sampaio e Luísa Sonza, por exemplo. Ele Não, pega não isso é o pra tipo gente de em coisa todo que eu episódio. falo, Vocês isso. podem perceber que as pessoas, de modo geral, elas têm muitos defeitos. Eu, aparentemente, só tenho esse. Porque Só todo isso? episódio, a única coisa que ele sabe falar de Amigo, mim você é realmente indico quer que eu Luísa lixe Sonza. os seus defeitos aqui no começo do Não, episódio? acho melhor não, gente. É, eu um acho episódio melhor sobre música, não sobre a relação de vocês. Pois Inclusive, é. eu vou recomendar um terapeuta de casal, tá? Pra vocês poderem resolver os problemas de vocês. Mas, todavia, entretanto, porém, no episódio de hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre esses álbuns aí, os discos que foram prejudicados por timing. Em alguns casos, inclusive, aqui, já quero abrir esse debate, que eu sei que o Levi tem alguns comentários sobre. Em alguns casos, eu acho que não só o timing, mas também o marketing envolvendo o álbum, eles são coisas ali que dão um certo problema, apesar dos dois estarem de mãos dadas, né? O timing e o marketing são coisas que estão correlacionadas ali durante uma produção de um disco. Mas, quero saber de vocês, meninos. O que você acha disso, Levi? Você comentou lá no grupo sobre que você sente que existe uma diferença, existe um lugar diferente entre um marketing ruim e um timing ruim. Eu acho que existe o álbum que tem o timing ruim, existe o álbum que tem um marketing ruim, e tem um álbum que tem o timing ruim, mas que poderia ser salvo pelo marketing bom. Eu acho que, geralmente, quando o timing é ruim, é porque o marketing... Assim, não, mentira. Tem vezes que o marketing realmente não... Mesmo com um timing ruim, poderia ter feito o que fez. Por exemplo... E não salvava, né? O exemplo que tá no roteiro aqui, que é o Glitter. Às vezes Depois o álbum é ruim, né? Tem isso também. A gente pode aprofundar depois no Glitter. Mas o Glitter, ele tentou fazer o marketing. Não foi falta de marketing. Foi, tipo assim, foi realmente um timing ruim, não tinha o que fazer. Mas existem casos que a gente vai ver aí durante o episódio que se talvez tivesse uma divulgação, tivesse pensado, tivesse feito um trabalho ali por trás, tivesse, sabe, feito um clipe legal, uma divulgação, um single, aquela coisa que faziam lá em 1990, entendeu? Que hoje em dia não fazem mais. Talvez ele teria uma boa performance. E qual foi o gancho para este episódio? Foi um Paulo álbum que eu Correia acho que ou de Xande? acordo com o seu conceito, não foi nem prejudicado pelo timing, mas pelo marketing. Que é o Something Beautiful, da Miley. Pra quem não sabe, ela lançou o disco, né? E o desempenho comercial dele não tem sido lá dos melhores. Ele tá com previsão de debut em 2. E não emplacou até agora nenhum single. Em relação às críticas, tá misto, assim. Ele tá com... A maioria das críticas é positiva. Mas não é nada que tenha uma aclamação universal, uma nota alta. E, por outro lado, ele tá sendo bem recebido pela audiência, pelos fãs da Miley. Eu curti muito esse disco. Eu acho que ele tem momentos muito bons. Ele é coeso, tem uma proposta bem definida e tem algumas faixas que chamaram minha atenção, como Walk of Fame, mas acho que ele foi prejudicado pela estratégia de divulgação.
Acho que tem aí uma vontade da Miley de vender um álbum completo, de entregar um álbum completo ao invés de um single, mas ela se perde ali a partir do momento que ela tá vindo de Flowers e tem uma expectativa grande em relação ao que ela vai entregar depois. Acho que também uma expectativa comercial, já que Flowers é o grande sucesso da carreira dela até hoje. E ela entrega primeiro um prelúdio, um clipe de um prelúdio, que mina toda a curiosidade que a gente tem sobre a próxima era, e de repente ela lança um EP, que não é o álbum inteiro ainda, com algumas faixas, pra só depois ela lançar uma música que talvez pudesse ser melhor trabalhada como single. Então acho que isso prejudicou muito a curiosidade das pessoas em relação a esse projeto. Por isso eu acho que esse é um disco que foi prejudicado aí pela estratégia de marketing. Mas, como se trata de Miley Cyrus, eu acho que ainda é muito cedo para dizer que esse disco não vai render um sucesso, um single com bom desempenho comercial, porque ela tá sempre ali no efeito gangorra, né? A gente teve a era Bangers, que foi lá em cima, de repente caiu, e agora depois a gente teve Flowers. Antes disso a gente teve também Party in the USA. Então a Miley é essa artista que tá sempre oscilando aí em momentos de muito sucesso comercial e de repente momentos de não tanto sucesso assim. Sim, concordo. Inclusive, falando propriamente do projeto da Miley também, ele não me pegou de primeira. Deu pra ver que ela tá muito preocupada em entregar uma história. Não é à toa que, enfim, pra quem ainda tá perdido aí, vai ter um filme visual que vai estrear, se eu não me engano, agora, esse final de semana, do dia 6, do dia 7 de junho, alguma coisa assim. E ela mesma já tinha definido o projeto como uma ópera pop alimentada pela fantasia, muito influenciada pelo The Wall, que é o álbum do Pink Floyd. E então, tipo assim, a sensação que eu tenho é de que eu escutei, como é que eu vou dizer, a trilha sonora de um filme sem assistir um filme. Foi meio que nesse lugar que eu senti enquanto eu tava escutando. Mas eu acho que, pra mim, o que mais me chama atenção com relação à artista em si e a escolha estética do estilo musical que ela trouxe é muito de que, enfim, a gente já tinha visto que ela tinha se sentido confortável nesse lugar do rock, do pop rock, dessa mescla que tem entre os dois. Mas eu acho que esse projeto consolida uma coisa que a gente já conhece da Miley Cyrus tem um tempo. Ela fez bastante coisa aí influenciada pelos anos 80, né, nos últimos projetos dela, mas ela constantemente tem essa mania e é uma mania aqui positiva, não tô falando em lugar de crítica, mas de se reinventar. Constantemente ela vai querer se reinventar de alguma maneira. Constantemente ela vai querer lançar um álbum que às vezes não vai ser tão bom assim, às vezes vai ser maravilhoso, às vezes vai ser estranho, mas pelo menos essa sensação de que a Miley Cyrus sempre está se reinventando, se trazendo uma proposta diferente para suas próprias sonoridades, eu acho que esse álbum confirma essa postura que a Miley sempre teve de ser um pouco camaleoa, sabe? De estar flertando com todos os lugares de alguma maneira, para o bem e para o mal, às vezes. O que foi estranho pra mim em alguns momentos ali do projeto, que ela tava nessa ideia de trazer um interlúdio, trazer um prelúdio, contar uma história, mas não tava conseguindo acompanhar, então eu acho que eu preciso de uma segunda audição pra entender o que ela tá querendo contar ali pra gente. Não são músicas que a gente pensa que são radiofônicas, a escolha de singles dela, inclusive, concordo muito com o Santana nesse lugar, de que a escolha de singles e trazer prelúdio, e não sei se foi uma ideia muito boa pra animar a gente de assistir essa produção. O que me animou de verdade foi saber que ia ter um filme, não as músicas que foram lançadas para o projeto. Então eu sinto que talvez o trabalho dela, da forma como foi feita, acabou matando o hype de muita gente, com toda certeza. Pois é, e eu acho que foi a Pitchfork que falou, teve alguém que falou que eu acho que foi a melhor definição desse álbum, foi que ela tentou fazer um álbum conceitual sem conceito. Tipo, foi meio isso, assim, ela tentou fazer uma coisa ali com aqueles clipes, com aqueles visuais em que ela lançou, e cada vez que eu assisti aquilo dali, eu não entendi, eu até agora não entendi, e eu ouvindo o álbum, eu também continuo sem entender. Então, tipo, ela meio que tentou flertar, o que eu acho que é um lado muito positivo da Miley, às vezes, é o grande buraco dela, que é justamente isso que você comentou, dela flertar com diversos ritmos, com diversos estilos. Eu acho isso maravilhoso, porque torna dela uma artista completa, mas ao mesmo tempo, às vezes é o grande buraco, tiro do pé dela, porque ela faz um negócio que você não...
Assim, pra onde ela tá indo? Parece que ela tá indo Sim. pra todos os lugares e no final não tá indo a lugar nenhum. Então eu acho que minha grande crítica a esse álbum é esse. Tipo, não é que é um álbum ruim, mas ao mesmo tempo não é um álbum que faz jus a Miley Cyrus, não faz jus ao timing que ela deveria estar agora nesse momento, tipo, como vocês falaram, né, depois do Grammy, Flowers, a gente tava nessa expectativa de, tipo, vem um puta álbum aí, e aí, deu uma decepcionada. Eu ainda acho que a Miley ainda precisa de um puta álbum na carreira, continuo achando. Acho que essa talvez tenha sido a tentativa mais aproximada, no entanto. Então vou dar esse crédito a ela. Não acho que o disco é ruim. É um bom disco. Eu prefiro o Bangers. Mas. Pode ser. Mas eu acho que ela, não sei, de repente passar uns 4 anos aí trabalhando em um projeto que seja o projeto da carreira, assim, pra ele ficar mais lapidado, mais definido, não sei, acho que sim. Acho que. Porque Miley, pra mim, na minha cabeça, ela é uma artista que tem. É Eilish, Miley é Eilish, isso é ponto. Isso é fato. Mas ela precisa de um disco definitivo. Assim, que as pessoas ouçam e falem, não, esse é o disco da Miley Cyrus, sabe? Então, sim, falta disso. Timing. Enfim. É isso. Mas a gente trouxe uma lista maior, né? Que tem outras pessoas aqui para além de Miley Cyrus. A gente tá comentando dela aqui na abertura, porque ela foi o lançamento da semana passada. Você que ainda não escutou, vai lá conferir e conta pra gente também o que você tá achando desse projeto. Você gostou ou não gostou? Qual foi sua música preferida? Eu confesso que quando eu vi a música da Naomi Campbell, eu achei engraçado. Eu falei, ué, a Naomi Campbell? O que ela tá fazendo aqui, ó? Aí depois eu entendi que a Miley Cyrus tava querendo fazer o Vogue dela. Mas enfim. Eu queria falar de Walk of Fame. Eu acho que essa faixa ainda vai render. Essa faixa tem um extremo potencial de viralização. Eu já vi umas trends, principalmente na parte que fala que a pessoa famosa vai viver para sempre nos corações e etc e tal. Eu vi, por exemplo, um vídeo com as montagens da Britney. Então, é um tipo de música que é muito viralizável. Tipo, uma trend com pessoas muito famosas, entendi, com a música no fundo e a letra. Usar o áudio da música pra outras coisas também. Eu acho que essa faixa vai render muito. Eu vi que foi a que mais agradou as gays. E ela também chamou muito minha atenção. De repente, se esse fosse o primeiro single, talvez o álbum tivesse uma outra atenção, sabe? Não sei. É uma faixa que realmente chama atenção. Então, tô apostando nessa como hit da era. Vem aí. É isso, let's go. Mas qual que a gente trouxe demais aí? Inclusive o Levi já tava começando a introduzir a pauta dos próximos discos. Blaine. Teve Glitter aí, que foi lançado no fatídico 11 de setembro de 2001. Então, só por aí a gente... Acho que esse é o exemplo supremo do tema do episódio. Timing ruim. Glitter. É o álbum que teve o pior timing da história. É, realmente, esse daí. E coitada. A culpa não é dela, porque não tinha como prever. A culpa definitivamente não é. Às vezes o timing, realmente você fala, gente, poderia ter segurado esse álbum mais alguns meses, né? Mas esse realmente não tinha como prever. Tava tudo pronto pra ser lançado. Ele foi lançado. E aí, 11 de setembro, naquela manhã, a gente sabe o que aconteceu. Que foram os ataques lá das torres do World Trade Center. Além disso, tem um contexto também. Até ela fala sobre isso na Memoir. Eu citando a Memoir de novo. Mas ela fala sobre isso na Memoir. Eu até achei engraçado, porque na Memoir, quando ela fala do Glitter, primeiro que ela deixa claro que é o queridinho dela e o queridinho dos fãs. Então ela deixa... Ela gosta desse projeto, né? Sim, é uma sensação de que, tipo, eu gostaria que o Glitter realmente fosse um sucesso, assim, sabe? Eu realmente acreditava nesse projeto e o timing foi ruim. Mas eu achei engraçado que na Memoir ela não culpa tanto... Quer dizer, culpar, né? Ela não diz tanto que é um problema de timing do 11 de setembro. Ela coloca mais que foi um problema ali da época da vida que ela estava passando, que realmente foi uma sabotagem da gravadora, que não queria que ela fizesse sucesso, com a questão do Tommy Mottola, lá. Então, assim, eu não sei bem se de fato foi somente o World Trade Center, mas eu acho que na cultura pop, isso ficou muito marcado, né? Que foi realmente foi no dia daquele lançamento. Mas pra ela coloca mais num lugar de que ela não estava num estado mental bom. A gravadora e os poderosos da indústria estavam tentando sabotar ela de qualquer jeito. E aí acabou que isso não ocorreu o planejamento que ela gostaria. E acabou que o álbum foi um fracasso. Quem não lembra daquele icônico gif do
flyer de glitter e depois as torres gêmeas atrás. Nossa. As torres gêmeas atrás. Eu acho que não tem como duvidar dela, né? Da palavra dela, de falar assim, será que foi isso mesmo? Mas assim, é incontestável o impacto de parar pensar que era o 11 de setembro. Literalmente foi, sei lá, o último atentado que aconteceu nos Estados Unidos que movimentou tanto assim, que mobilizou o país inteiro, o mundo inteiro, né, em prol do que estava acontecendo ali. E só se falava disso pelos próximos meses, sabe? Tipo, não teve muito espaço e muito respiro para muito lançamento nesse período, inclusive, para além de música aqui, né? Também falando de outras produções audiovisuais que ficaram cagadas, sabe? Principalmente em termos mercadológicos nos Estados Unidos, a galera tava com medo de sair de casa pelos próximos meses ali de 2001, quando aconteceu o atentado. Então, tipo, foi bilheteria de cinema que foi pra casa do caralho, foi bilheteria do teatro que foi pra casa do caralho, foi venda de todos os tipos que você pode imaginar que foi pra casa do caralho, porque ninguém queria sair de casa porque tava com cagaço e medo do que tava acontecendo. Então, assim, com toda certeza, boto fé que possa ter rolado alguma coisa de gravadora por trás, mas acho que mesmo se ela não tivesse essa problemática de cabeça ou problemática da gravadora, eu tenho minhas dúvidas de que ela conseguiria trabalhar esse álbum ali em 2001 da maneira que provavelmente ela poderia ter trabalhado, caso ela não tivesse tido nenhum problema de gravadoras, etc. Porque, assim, é um gargalo muito bizarro, sabe? Para pensar que, porra, no 11 de setembro, cara, se alguma mãe de Ná tivesse chegado pra ela e falar assim, amiga, vai ter um atentado nesse dia, não lança, talvez teria sido melhor. Inclusive, eu acho que tudo que foi lançado aí numa janela de 6 meses pra trás foi prejudicado. E tudo que estava programado pra sair nos 6 meses consecutivos também. Porque, principalmente a forma que você divulgava álbuns antigamente, era um trabalho de 2 anos. Então, assim, se você tinha um álbum que foi lançado provavelmente em junho, ele também foi muito prejudicado em vendas ali pelo 11 de setembro. Isso só não ficou tão em evidência quanto o Glitter, que foi lançado exatamente no mesmo dia, né? Que foi o pior exemplo possível. E tem uma questão ali que ela fala na Memoir, que é até sobre essa questão do Glitter ali, que foi na época de divulgação, em que rolava essa conspiração de que ela estaria mal de cabeça e que ela deveria ter sido internada, e de fato ela chegou a ser internada durante um tempo e tal. E aí, que foi a divulgação de um dos singles do Glitter, que foi o primeiro single, que foi o Loverboy, em que ela foi num programa de TV, que era o TRL, e aí ela tava com um shortinho e tal, e ela conta a história de que ela foi levemente enganada sobre como é que seria a dinâmica ali do programa, e ela saiu meio que de doida. Tipo, pelas pessoas. As pessoas comentaram que, tipo, nossa, a Mariah tá estranha, né? Ela tá meio doida, ela tá meio ousada, ela tá meio querendo aparecer, nossa, ela não deve estar bem de cabeça. Então foi bem nessa época aí conturbada do Glitter. Então eu acho que houve sim essa questão de, tipo, uma tentativa de pintar a Mariah de maluca pra poder internar ela, e enfim, toda essa questão por trás, e aí acabou prejudicando de fato. Sabe quando o artista tá passando por um momento complicado? Todos os artistas, basicamente, todos não, né? Mas assim, 90% passaram por esse momento, em algum momento na carreira, assim, em que, tipo, esse daqui agora tá dando problema, tá? Foi isso. O Glitter foi lançado exatamente nessa época aí. E aí eu acho que contribuiu também. Eu acho que não dá pra gente também só colocar, tipo, foi o timing do 11 de setembro, mas eu acho que foi um timing na carreira da Mariah de forma geral, em que realmente não tinha o que fazer. E acabou que depois de anos, em 2018, os fãs se juntaram pra comprar o álbum, e isso foi muito engraçado. E ele acabou numa campanha que fizeram, né, o Justice for Glitter, botaram no Twitter e tudo. E aí eles acabaram conseguindo colocar o álbum no topo do iTunes. E aí ele ficou ali como mais vendido em número 1, e a Mariah ficou super feliz, ela chegou a falar sobre isso, ela falou sobre isso na Memoir, e falou também no Twitter, fez um tweet agradecendo que realmente era um projeto que ela sempre teve carinho, e tava muito feliz que ele tava em primeiro lugar, que realmente o Glitter foi justiçado. Então, tipo, é isso, justiça. Eu gosto como a Mariah engaja muito nessa relação com os fãs. Ela é muito do meme, da zoeira. Isso é muito massa. Ela é demais. E tem uma questão aí, Mariah ego, né? Que ela, tipo assim, nunca aceitou que isso
foi um fracasso, então ela vê ali exato. que ela tá aqui, tipo assim, realmente eu posso justificar, tá tudo bem, os fãs fizeram isso, eu tô feliz. Eu acho que é muito nesse lugar. Aí foi fofinho. E realmente, o Glitter, quando você vai ouvir, ele não tem um grande problema, ele não é um álbum horroroso, ele não é nada demais, foi o time. Tipo assim, nada no projeto em si, tipo assim, o projeto fora do tempo que ele foi lançado, nada no projeto justifica o fracasso dele. Nada. Sabe? Nada. E é isso que é meio doido. A gente falou aí do pior timing de todos os tempos. Eu queria puxar o gancho do pior timing da história recente, que é o Dopamine, da Normani. Eu acho que não tem exemplo pior ou melhor, né? Da história recente, concordo. Do que esse. Normani, basicamente, ela tinha a Beyoncé aclamando ela tinha a Rihanna, ela tinha a Nicki Minaj, ela tinha a Ariana Grande compondo músicas no estilo da Ariana Grande pra ela tinha investimento da gravadora, tinha absolutamente tudo. E eu acho que o timing aí pesou muito pra Normani se encontrar agora querendo voltar pro Fifth Harmony. O que eu penso desse projeto, né? Eu adoro o Dopamine da Normani. Ele de deveras não é um álbum ruim. Desculpa aí quem acha que é um álbum ruim. Pra mim você é muito delulu das ideias. Ele, como um projeto de R&B, ele é perfeito. Ela estaria... Ele é um com toda ótimo certeza... disco. Então, e tipo, com muita... A musicalidade dele é muito bom, as letras são muito boas. E eu fico muito triste com isso, saca? De que, pra mim, o exemplo, você disse bem, é o melhor exemplo recente de timing ruim, porque ela tinha tudo ali na mão dela, saca? Todo mundo tava afim de saber o que ela ia lançar, ela tava lançando singles assim que, enfim, depois de um tempo, em algumas entrevistas, ela comentou que não era o caminho que ela queria seguir, era uma forçação de barra ali de produtores e gravadoras, mas eu sinto que o delay foi tão grande pra esse álbum chegar que as pessoas foram perdendo o interesse na pessoa. E isso é uma coisa que acontece, de fato, na indústria musical, que, tipo... Quando um artista tá muito em voga, ele tem que aproveitar um pouco daquele momento ali, porque é quando todo mundo está com os olhos para ele fazer alguma movimentação, e principalmente no caso dela, partindo do princípio que ela saiu de uma girl band, que tá todo mundo pensando assim, cara, o que essas garotas da girl band vão fazer a partir de agora que elas estão no carreira solo? Então existe uma expectativa não só de quem não é fã, sabe, do Fifth Harmony, vamos botar assim, como também para quem é fã do Fifth Harmony para poder entender o que elas vão fazer a partir de agora. Então a demora de você ver que, porra, lançou um single, lançou parcerias, tá todo mundo curtindo, as parcerias são legais, o single tá tendo buzz, virou, sei lá, até fantasia de Halloween, as roupas de Motivation. E aí ela demora pra lançar um projeto que vai intitular e marcar ela, tipo, oi, essa aqui é a Normani da carreira solo. A galera vai perdendo interesse, sabe? Eu sinto que a galera que ficou até o final, que tava disposta a esperar esse projeto, era uma galera que, tipo assim, iria escutar de qualquer forma. De qualquer forma, sempre, sabe? Independente do que ela fizesse, ia escutar. O que eu fico irritado com essa questão da Normani é que ela realmente preenchia todos os requisitos pra fazer sucesso. Ela tinha o hype, o timing, a qualidade, a identidade, tudo tava ali. Mas eu tenho uma teoria também um pouco controversa em relação ao Dopamine. Eu não acho que ele deveria ter sido o primeiro disco da Normani. Eu acho que... Aí eu vou falar uma coisa também meio problemática. Às vezes o artista ele precisa de um empresário carrasco, que vai determinar o que ele vai fazer mesmo. Sabe por quê? Quando a Normani lança Motivation, ela não gosta dessa faixa, primeiro, porque a faixa não tem nada a ver com a identidade artística dela, a gente sabe disso. Porque se você vai pegar o Dopamine pra pegar a Motivation, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo ali é uma música de Ariana Grande, inclusive eu consigo ouvir a Ariana Grande cantando aquela música na época ali mais popzinha, que ela tava ali no pop R&B. Então, não é uma coisa da Normani ali. Acredito que tenha sido uma imposição da gravadora, inclusive ela já falou sobre isso. Faltou um empresário pra impor ela a lançar um álbum daquele jeito ali, em 2021, 2022. Sabe? Pegar, não, você vai lançar. Eu acho que ela precisava de um projeto extremamente radiofônico, extremamente pop, que chamasse a atenção das pessoas para o que ela pode fazer. E aí no Dopamine ela teria essa liberdade artística toda para entregar essa identidade, esse conceito, que talvez também não seja uma parada tão fácil de digerir como um disco mais pop, porque eu acho que o Dopamine ele tem camadas. Você tem que ouvir, você tem que gostar muito de R&B pra curtir de primeira, inclusive. De fato. Porque ele resgata também uma sonoridade que não é atual. Não acho que ele tem uma sonoridade muito
atual, até do que se faz no R&B atualmente. Acho que ele bebe ali um pouco de Brain, de sei lá, anos 90, de repente. Então acho que ele deveria ter sido um segundo projeto, com a Normani mais polida, com a Normani mais artista, com a Normani com mais identidade. E ela precisava de um disco imposto pelo empresário mesmo, assim, sabe? Uma coisa Matthew Knowles, botar ela pra se apresentar em todos os programas de TV. Um por semana, ou 2 por semana. A relação abusiva do empresário artista. Para daqui a anos, depois ela dar uma entrevista... defende. Às vezes a exploração trabalhista ela é necessária. Então, depois de anos ela ia dar uma entrevista falando que foi explorada pelo empresário e todo mundo ia meter o pau nele, entendeu? E eu vou fazer um paralelo nacional sobre isso. A Isa. O primeiro projeto da Isa, ele é totalmente mercadológico, pensado para gravadora, com feats que não necessariamente têm a ver com a estética da qual ela queria seguir, com gêneros musicais que não necessariamente têm a ver com o que ela quer seguir no seu primeiro projeto, porque é um projeto de gravadora. A gravadora tá querendo emplacar aquele artista para fazer vender e ter números de volta. Aqui não tô entrando no âmbito sobre ser bom ou não, tá, gente? Estou falando de entrega mercadológica do projeto. Aquele projeto é muito mais pop, o primeiro da Isa, para vender ela no mercado, ela fazer as parcerias, circular nos lugares, ser radiofônica. E quando vem o segundo projeto dela, o Afro de Hit, musicalmente falando, ele tá em outro lugar. Ele tá em outro registro vocal para a própria Isa, que ela mesmo diz que durante a produção foi onde ela se encontrou vocalmente falando. E aí dá para sentir que é um álbum muito mais autoral da parte dela. Então eu concordo muito, apesar de tudo, com o que o Santana acabou de dizer. O que talvez tenha faltado para Normani tenha sido esse lugar de aceitar fazer um álbum que seja mais genérico, que seja mais pop, que seja flertando ali com Motivation, porque vai ser mais radiofônico, vai fazer clipe, vai fazer buzz, vai estar em premiação e os caralho a 4. E depois, no segundo projeto, aí ela vem com um álbum que é mais a cara dela do que ela quer. Saca? E faz aquela famosa brincadeira, faz o primeiro projeto com um nome qualquer e o segundo, que você quer dizer quem você é, chama de Normani, sabe? Meio que nesse lugar. Exatamente isso. Eu acho que faltou também uma postura de quem tá começando. Porque eu sinto que a Normani, ela se inspirava muito na Beyoncé e ela quis importar esse formato de carreira de artista inacessível, que some, que tem pouco contato ali, que tá pouco na mídia, sendo que ela não é uma veterana com 20 anos de carreira, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho de... realmente ela está em todos os lugares. Como a gente elogia o gerenciamento de carreira da Tyla, é sobre isso. A Tyla está em todos os lugares. Você vai ter Tyla no Nickelodeon, você vai ter Tyla no Rock in Rio, você vai ter Tyla no Coachella, no Victoria's Secret, no show da Rihanna, em qualquer lugar, entendeu? Então, acho que falta isso. No show da Rihanna, quando eu falei, gente, é no desfile, tá? Porque Rihanna não faz show há quase uma década. Mas é isso, é sobre isso. De você estar em vários lugares. Não necessariamente tem a ver com qualidade, não necessariamente tem a ver com uma relação abusiva também. É sobre visibilidade, né? Você, como você falou, ela não é a Beyoncé ainda. A gente entendeu que ela quer ser a Beyoncé, né? Eu acho que esse foi sempre o plano de carreira. Não, calma, quer ser a Beyoncé é um pouco problemático. Não, ela quer tá. ter o nível de fama. Isso, tipo, de nível alcance. De fama, qualidade, arte, alcance. A gente sentiu isso no começo. E quando ela lança o Dopamine, com o timing do Dopamine, é meio que como se ela estivesse indo contra o que ela sempre apresentou como projeto. E aí que xoxou. Que é um pouco o caso que a gente citou agora da Miley. É quando você cria uma expectativa e quando você entrega alguma coisa totalmente diferente do que você estava prometendo. Então isso cria um pouco uma decepção nas pessoas. Eu acho que talvez... Eu não acho que o material do projeto seja o problema, não, amigo. Eu acho que ele é bom. Não. Mas não é o material em termos de qualidade. O álbum é um álbum muito bom. O problema é quando você promete um motivation, segue que você vai ser uma figura pop, que você vai seguir tudo isso, vai tocar nas rádios, lá, e no final você entrega um álbum segmentado de R&B, sabe? Pra quem gosta de R&B. Então é uma entrega diferente do que ela prometeu. Acabou que a gente esperava que ela fosse se inspirar na Beyoncé e ela se inspirou na Nicole Scherzinger, que foi o Her Name is Nicole, que nunca saiu e a gente espera até hoje. Não, pelo menos o Dopamine saiu. Pelo menos o Dopamine saiu e ele é coeso. Peraí também que o disco é bom. Eu acho que faltou... Inclusive, até hoje a gente espera a divulgação do próprio Dopamine, porque foi um projeto que ela lançou e jogou fora.
Nenhum single foi lançado, nenhuma faixa foi trabalhada. Ela lançou um teaser do clipe que aparentemente está pronto há anos e nunca saiu. Então eu acho que é um pouco de descrédito com a própria audiência dela. Assim, porque você se recusar a trabalhar também um projeto que foi lançado, eu acho aí que é jogar dinheiro fora. Aí entram as especulações, porque não se sabe se isso é uma questão da própria Normani ou se é da gravadora. Exato. Porque se, tipo assim, se o problema tá acontecendo com ela ou se a gravadora tá botando no cu dela. Porque a RCA não é santa, né? Ainda mais que a gente tá vivendo uma era em que muitos artistas já provaram que não é necessário você estar no topo dos charts pra você ter uma carreira sólida. Entendeu? A Normani, ela já tem o que é necessário, que é uma fanbase. Independente dela fazer sucesso, dela estar no top 10 da Billboard ou não, ela tem uma base de fãs engajada e que vai consumir o trabalho dela se ela entregar. Entendeu? O que não dá pra acontecer é isso. Você lança o projeto e abandona. E a gente não tem nenhuma informação, só promessas, porque ela continua prometendo em entrevistas e falando sobre isso. Então, ninguém é palhaço de ficar esperando por anos também, né, gata? A gente não tem tempo pra esperar, tipo assim, ficar promessas, festival de promessas, vem aí. Festival promessas, né? A gente perde um pouco a paciência. Inclusive, esse episódio, que é álbuns com timing ruim, a gente poderia fazer um episódio de carreiras com timing ruim, né? Porque eu citei aí o Her Name is Nicole, e de fato a Nicole Scherzinger, depois ela lançou Killer Love, que ninguém nem sabe que álbum é esse, lançou o Big Fat Lie também, que ninguém sabe, porque perdeu o time, ninguém quis saber. O Drake, que a cada ano também lança um álbum que ninguém quer mais saber, porque perdeu o time, já lançou tanta coisa, ele lança 3, 5 álbuns por ano, aí você perde o time, entendeu? Não é mais um álbum, aí o seu problema vira a sua carreira. Então, assim, dá tempo, não é, mano? Dá tempo de você refazer aí a cagadinha que tu fez, o próximo álbum, quem sabe. Sim. Não precisa cagar sua carreira toda, a gente ainda tem esperança. Exato. Agora, trazendo para um outro projeto que também é recente com relação a timing, e esse para mim é específico de timing mesmo, que é o Eternal Sunshine. E para mim o timing dele é ruim no sentido de que a cantora estava envolvida em outro projeto audiovisual que exigia dela começar a trabalhar na divulgação dele antes do lançamento e ela não poderia mais fazer nada com o projeto. Que era um álbum, Eternal Sunshine da Ariana, é um álbum que ele tinha muitas possibilidades e ela tentou trabalhar da maneira que deu, sabe? Eu não vou apontar o dedo na cara dela e falar assim, você não trabalhou. Tipo, ela tentou, ela fez o que ela podia ter feito até o momento em que ela precisava virar a chave para cuidar lá de nosso queridíssimo mágico do Oz. Então, quando eu olho para esse projeto, eu falo, cara, tanta coisa que podia ter acontecido aqui, tanto lugar que ela poderia ter feito de trabalhar esse projeto de outras formas, mas não é à toa que, inclusive, ela tá repetindo a dose esse ano em medidas homeopáticas, né? Que, no caso, lançou uma versão estendida /deluxe aí do Eternal Sunshine, mas mesmo assim também não vai continuar trabalhando nesse projeto, porque, por exemplo, esse ano ela lançou essa versão estendida, porém ela teve que mudar a agenda dela inteira para fazer novas gravações para o Wicked. Então ela já refez as gravações e já vai ter que emendar em toda a agenda de divulgação, e planejamento, e viagem, e press, sei lá o que, não sei o que lá, do filme dela, que vai acabar deixando Eternal Sunshine no lugar de... É um projeto bom, é um projeto legal, é um projeto que toda a fanbase dela gostou, inclusive outras pessoas que não eram fãs, eu vi falando que também gostaram do Eternal Sunshine, mas que ela ficou meio sufocada por não ter espaço para poder trabalhar, porque tinha uma outra grande produção vindo logo em seguida. A sensação que eu tenho com a Ariana é isso. Eu fiquei arrasado com o Eternal Sunshine, eu vou sempre defender. Eu fiquei até feliz quando ela lançou esse Deluxe agora, recentemente, porque de fato, esse pra mim é um dos maiores exemplos de bad timing, porque ela lançou o álbum em março, né, de 2024, e o Wicked, teoricamente, ele só sai em novembro de 2024. E o problema foi a época de promoção até o lançamento de Wicked. Então ela tava ali na época de gravação. Eu realmente não consigo entender, não vou entender por que ela lançou esse álbum com esse time, porque esse álbum é muito bom, é um dos melhores álbuns dela, e simplesmente ela jogou. E fica com Deus. Tipo assim, escutem aí, tá tudo ótimo. E aí lançar essa versão ao vivo aqui. Cara, pra mim, é uma Beyoncéização
da indústria pop é ótimo. que tá me irritando, cara. Que é isso, que você joga um álbum, toma, foda-se. Você não vai em programa, não faz nada. Você não divulga, você não faz. Você só joga o álbum e foda-se, entendeu? Aí eu fico com ódio, porque esse álbum é um álbum maravilhoso. Que Mas peraí. Eu defendo a Beyoncéização da carreira. Depois que você passa de 10 anos, já tá bom. A pessoa também não vai ter que ficar divulgando exaustivamente uma era. A gente não pode esquecer que a Ariana Grande pegou ali a coroa da Rihanna dos anos 10, que ela lançou um álbum atrás do outro com divulgação massiva. A Rihanna fazia isso, tinha até piada, né? Que todo ano tem disco da Rihanna. Aí, de repente, ela parou e não lançou mais nada também. Então, eu acho que a Ariana já tá nesse momento aí de também fazer, trabalhar menos os discos, que ela já tem uma estrada. Ela já tem mais de 10 anos de carreira, então eu defendo. Eu também acho que se ela demorasse mais pra lançar esse disco, se ela lançar só depois de Wicked, os fãs iam uma loucura, porque eles já xingam ela todos os dias no Twitter, que não querem que ela faça filme, querem que ela faça disco. Porque ela tá, por causa disso, justamente, por causa da pouca divulgação do Eternal Sunshine. Imagine se ela não lançasse nada, porque a gata ainda, querendo ou não, lançou clipe, lançou um projetinho visual ali, com relação ao álbum. Ela também lançou a versão comemorativa do primeiro disco, que teve também versões ao vivo. Então, querendo ou não, como o Paulo disse, ela fez o que estava ao alcance dela, entendeu? Então, vou defender. Acho que é um ótimo disco e também, é um disco que fala exatamente da separação dela. Ela ia esperar 3 anos pra lançar? Não sei, sabe? Não faz sentido. O timing ia ficar esquisito, né? Aí o timing ia ser esquisito, Entendeu? Ela já tá com o marido de outra e tá falando do anterior. Ela já tá no 5º marido de outra pessoa, já tá lá com 37 amigas, aí ela tá falando desse ainda, não faz sentido. Não faz sentido. Realmente. Eu acho que a gente agora tem que esperar o próximo disco, onde ela vai falar sobre o Hobbit, com o qual ela namora. Tem esse problema, inclusive é até bom você citar isso. Quando o artista, ele demora tanto pra lançar, e aí ele lança, e o timing ali tá totalmente fora do contexto, que pra mim, o maior exemplo disso é o Double Dutchess da Fergie. Eu acho que é um exemplo que cabe, porque eu amo o Double Dutchess. Eu acho que é um álbum maravilhoso. E aí opinião impopular. Totalmente impopular, que ninguém acha isso. Mas não, eu adoro esse disco. Eu também gosto. Eu também gosto. Eu acho que ninguém discorda de que esse projeto é bom, não. Eu não sabia, eu achei que eu tava sozinho nessa. E visualmente também. O que eu sinto desse projeto, na verdade, é que ele tá muito num lugar distante, sabe? De carreira meio desconexo, sabe? Tá muito afastado de tudo. Ela demorou, ela lançou o The Duchess lá na época do Black Eyed Peas, em 2006. E aí, o que ela deveria ter feito? 2008, até no máximo ali 2010, ter lançado o Double Dutchess. Ela lançou em 2017. Então, assim, quase... Porra, quanto tempo depois? 10 anos depois, mais 10 anos depois. 11 anos depois. Aí você lançou... Aí eu acho que foi esse o grande problema. Porque quando você para pra ouvir o álbum, pra ver os clipes, é um projeto visual que tem clipe de praticamente todas as músicas. A gatinha faliu pra fazer esse disco. Ela faliu. Ela chamou Kim Kardashian, Ciara, a Gata Milf Money. Eu amo esse projeto. Eu amo a Chrissy Teigen pro clipe. Tipo, tem feat com a Nicki Minaj. Então, assim, tem tudo que precisava pra época pra ela hitar. Só que foi isso. Foi um timing, que é o que a gente tá conversando da Ariana Grande. Que às vezes demora tanto, assim. Aí quando você vai lançar e você realmente não desiste, que talvez seria melhor você desistir e lançar um outro projeto. Você não desiste. Aí quando você lançou, você fala, porra, ela tá lançando a mesma coisa que ela lançou há 11 anos atrás, há 15 anos atrás. Sabe, foi um tiro de bazuca numa guerra que ninguém tava mais presente, sabe? Exatamente. Nossa, gostei do conceito. Eu gostei da frase. Porra, eu achei maravilhoso. O corte pras redes sociais, porque, cara, é um álbum muito forte, é um álbum que ele é muito potente nesse sentido de que, caralho, ela trouxe Deus e o mundo pra esse projeto, ela fez videoclipe pra tudo. Então, tipo assim, é um tiro de bazuca, e o que eu quero dizer com uma guerra que ninguém tá mais presente? Foram 10 anos pra esse projeto chegar, e ela não... E tipo assim, não é como se a Fergie tivesse caído no esquecimento. Ninguém sabe mais o que é a Fergie. Não, as pessoas ainda sabem quem é. Mas, tipo assim, a imagem dela construída a partir do que ela fez do The Duchess e a partir do que ela fez também durante a trajetória dela do Black Eyed Peas, ficou num lugar frio. De que ninguém tava mais esperando nada dela, sabe? Tipo...
É isso, não eu tô acho esperando que mais se nada dela, talvez... porque ela não tá lançando coisa. Eu acho que se talvez ela tivesse feito um pouco mais de marketing em relação à saída dela do Black Eyed Peas e logo em seguida ela lançasse esse projeto solo, talvez fizesse um pouco mais de barulho, entendeu? Sim. Mas eu acho que não teve nada, ficou muito desconexo e combinou também com o Black Eyed Peas, que já foi no momento que o Black Eyed Peas parou de fazer também tanto sucesso. Exato. Então, não sei, isso gerou pouca curiosidade. Inclusive, vocês estão falando de tempo de álbum. Eu acho que é muito impressionante o quanto a Rihanna não é afetada por esse timing também, nesse sentido. Porque eu acho que se a Rihanna lançar um disco hoje, ela vai ter toda a atenção do mundo. E ela também já vai completar 10 anos desde o lançamento do Anti. Então é meio impressionante que ela seja aí uma das artistas com mais streams diários até hoje, batendo de frente com nomes que estão lançando disco anualmente, praticamente. Então, é realmente muito impressionante. Mas eu acho que a Rihanna também é afetada pelo timing, só que em outros aspectos. Eu acho que ela vai ter uma imensa dificuldade para trabalhar um projeto novo. Ela mesma já falou isso em entrevista. Acho que teve uma entrevista que ela estava meio que fazendo piada, pedindo música para uma outra artista, que eu não lembro quem foi. Porque ela falou que tá com essa dificuldade, em outras palavras, lógico, de encontrar um som, sabe, para esse projeto. Eu acho que isso também acontece por causa do tempo que ela tá sem lançar nada. Sim, o rolê que eu penso pra ela de time, no caso da Rihanna, é a expectativa que é criada, né? Sim, tem isso também, né? Tem isso também. A expectativa das pessoas e tá num lugar diferente da Ferg também nesse sentido, porque a Ferg, quando ela lançou o projeto em 2007, o intervalo de tempo, teoricamente, aqui, galera, pra vocês entenderem porque a comparação, é de que 10 anos entre um projeto e outro, Rihanna e Ferg estão no mesmo patamar, nesse sentido. Mas eu sinto que a Ferg, ela sumiu. A persona Ferg sumiu, sabe? A Rihanna, de alguma maneira, ela ainda se manteve relevante pra mídia, né? Fora da música. Ela se manteve ali fazendo desfile, presente em coisa e lançando marca. Então ela ainda estava em movimento, as pessoas ainda queriam saber, ainda tinham interesse na persona Rihanna. E eu sinto que a Ferg, nesse intervalo de 10 anos entre um projeto e outro, a persona Ferg caiu num esquecimento. Caiu num lugar de que as pessoas não estavam tão interessadas em saber o que ela tá. E aí, o timing de 10 anos, no sentido de você se manter na mídia, que é o caso da Rihanna, vai pra esse lugar. Tipo, beleza, ainda lembramos quem é você, lembramos do que você faz, lembramos do que você é capaz. Agora você tá me fazendo esperar 10 anos pra um projeto musical. Porra, fudeu. Eu, se eu estivesse no lugar da Rihanna, eu estaria me cagando de medo de lançar um projeto que fosse uma merda. Porque, parando pra pensar na expectativa das pessoas pra poder chegar até agora, 10 anos depois, tipo, caralho, imagina a cabeça dela pra tá nesse lugar, saca? Pois é, e também tem uma diferença importante, que eu acho que vale citar, que a Rihanna tem 8 discos, né? A Ferg, com um disco só, ela não podia ter se dado esse luxo de sumir por tanto tempo. Então, acho que é isso, né? Artistas com bagagem, eles têm mais passe pra fazer esse tipo de coisa, gente. Se você tá no primeiro disco aí, tá escutando a gente, Luca, nunca não faça isso. Vai que tem um artista inicial. Normani, se você estiver ouvindo a gente agora, não demore para lançar o seu segundo álbum, por favor. Eu coloquei aqui um exemplo, e o Levi tinha citado um outro que eu tinha discordado, mas pensando nesse aspecto eu concordo, que foi 143 da Katy Perry e também pensando no Bionic da Christina. Eu acho que esses dois, o da Katy Perry ele foi afetado pelo timing de uma maneira diferente. Não acho que ele foi lançado no período errado, não acho que ela não deveria ter lançado o disco agora, não é isso. Mas eu acho que ela errou na escolha de primeiro single ali, de ter colocado um single com Dr. Luke, uma letra super datada. Então, nesse sentido aí, eu acho que ela errou no timing. E ela errou também na forma como ela escolheu divulgar e trazer esse álbum, porque a recepção teria sido outra se tivesse sido um outro single de começo. E no caso do Bionic, eu acho que ele foi prejudicado pelas comparações com o álbum da Lady Gaga. O The Fame ele saiu em 2008 e o Bionic ele saiu em 2010. Então, a Christina Aguilera ela foi muito comparada como se ela estivesse tentando fazer o que a Lady Gaga estava fazendo perfeitamente e fazendo sucesso. Então, acho que ele foi prejudicado por isso. Embora esses discos não acho que são parecidos, não acho que são propostas iguais, mas entendo que naquela época ali, naquele contexto, parecia que era uma tentativa da Aguilera de talvez se aproximar do som que a Gaga estava fazendo, entendeu? Então acho que ele foi prejudicado por isso, nesse lugar. E a Aguilera, ela já tinha esse estigma de também ter toda aquela competição com a Britney, ela já era muito odiada também
alguns stands de música pop justamente por isso. Então acho que ela foi muito prejudicada ali por ter lançado esse disco com esse conceito de um momento um pouco próximo do The Fame, que tava em todas as paradas de sucesso. Eu queria defender o 143, porque eu realmente sou a única pessoa que defende esse álbum. Então tá porque bom. Eu acho que sim, é um problema de timing, mas não um problema de timing, assim, sei lá, de carreira dela. Eu acredito muito que foi uma questão de público mesmo. Eu acho que a galera entrou num mood, tipo, vamos odiar, porque acontece isso também, né, na carreira de todo mundo. Vamos odiar essa artista agora nesse álbum. E aí eu acho que a Katy Perry foi um pouco isso. As pessoas nem escutaram o álbum e estavam criticando. Se você para pra ouvir, ele é um álbum bom. Ah, é um álbum maravilhoso, quebrador de tabus e padrões? Não, não é. Mas não é essa proposta, não foi essa proposta que ela prometeu. Eu acho que ela tá entregando, inclusive, o que ela sempre entregou. E aí vai a minha crítica e adoração a Katy Perry. Ela entrega o que ela, tipo assim, o que ela promete, e é isso, goste você ou não goste. Agora, eu acho engraçado que em uma era ela entrega uma coisa, e aí todo mundo aclama. Na outra era, ela entrega exatamente a mesma coisa e todo mundo passa a odiar ela. Então, assim, eu não consigo entender muito bem o que aconteceu. Mas é isso, é um timing ruim porque acaba que o público não quer ouvir o que você tem a dizer. Então, quando o público aí, não Levi, tem... é igual eu com você. Tem dia que eu gosto de você e tem dia que eu detesto. E você entrega então, sempre a mesma coisa. Então é tudo questão de timing. O momento que eu vou falar com você. Timing, até as relações e amizades, entendi. Tem vezes que ele não quer ouvir o que eu tenho a dizer, então é isso. E eu tenho que aprender a não dizer, a não falar nada. Simplesmente fique quieto. Ai, que deuses. Enfim, um outro do álbum de Time aqui, só pra gente já ir encerrando também, é o álbum da Lady Gaga, o Chromatica, aí foi um projeto muito controverso, que eu não acho o Chromatica ruim, gente, pra mim ele tá bem longe do conceito de ser um álbum ruim da Gaga. Não é. Porém, todavia, entretanto, ele me sai no meio de uma Pandis. E sendo um álbum extremamente dançante, extremamente voltado pra pista de dança. E não tem muito o que discutir. Eu acho que cai, inclusive, num lugar muito parecido com o Glitter da Mariah. Mas eu sinto que, não sei, eu penso, cara, será que ela poderia ter segurado? Será que ela poderia ter esperado? Não sei, eu fico meio na dúvida, assim, mas eu sinto que é um projeto que se as pistas de danças estivessem abertas, se as possibilidades de ter contato com o público, de fazer show, de estar presente, de ir em programa, de todas essas coisas que a gente já conhece, de movimentações nesse sentido, tivessem ok, cara, eu acho que ela estaria surfando. Mas, amigo, muito bem. Eu acho que tem uma questão aí, porque, tipo assim, por exemplo, tem o Future Nostalgia, que também foi lançado na pandemia e deu super certo e eram músicas dançantes. Eu acho que o problema do Chromatica é que, como foi a Lady Gaga que lançou, e ele é um pop meio dark, meio que o que a gente espera da Gaga, eu acho que criou uma expectativa dos fãs do tipo assim, cara, a Gaga tá de volta e vai vir aí aqueles clipes, aquelas coisas meio Lady Gaga. E aí, quando a gente não recebeu isso, a gente recebeu um clipe gravado de iPhone, eu acho que ficou meio que uma coisa meio, sabe, putz, a pandemia, se não fosse na pandemia, mas eu não acho que seja pelo ritmo e pelo estilo da música. Eu acho que é pelo que o álbum promete em relação a Lady Gaga, que é o que ela tá um pouco entregando agora, sabe? Eu sinto que é por aí também, porque o Future Nostalgia, inclusive, foi lançado 3 meses antes. Ele foi lançado em março, né? No ápice ali do início da pandemia. A gente teve também Chloe Haley, que veio com uma proposta mais dançante, que fez muito barulho para duas iniciantes. A gente teve a própria Doja Cat, que estourou, né? Com esse mesmo conceito trazendo a música dance pro centro da narrativa. Então acho que talvez o problema do Chromatica tenha sido isso que o Levi falou também. Eu acho que ficou essa impressão de que ele estava sendo mal trabalhado, e principalmente visualmente, enfim, as pessoas esperavam mais talvez. Eu acho que a Lady Gaga ficou um pouco frustrada com esse projeto, sinto isso. Sim. Eu defendo Chromatica, eu acho que é um dos melhores álbuns da diva, cara. Tadinha. Eu também adoro. Isso. E ele rendeu, né, o remix com a Pablo Vittar também.
Sim, teve o remix. Exato. Não, mas vamos lá, gente, que eu vou concluir o episódio, que a gente fica assim, ai, tadinha, flopou. Gente, ela ganhou milhões e milhões e milhões com esse álbum. A Katy Perry tá fazendo turnê com 4-3 aí, ganhando milhões. A Ariana, tenho certeza que ela não deixa de dormir por causa do Eternal Sunshine. Então, assim, tadinha, mas mais ou menos, né? Agora teve um exemplo aqui brasileiro que a gente não falou, né? Ah, verdade. Teve um exemplo brasileiro que a gente não comentou. Eu quero que o Xande Santana fale. Esse eu Deixa quero ele que ele trazer. Posso fale. falar, eu acho que o vilão ele foi muito prejudicado ali no seu lançamento. Ele foi lançado na véspera do Lollapalooza. Eu acho que era talvez na cabeça da equipe, uma forma de divulgar o álbum, mas meio que deixou o álbum ali em segundo plano, na minha visão. Eu acho que prejudicou, na verdade, o lançamento. E aí meio que coincidiu também com outro fato, que foi o aniversário ali da Anitta. E aí já existe todo esse estigma, toda essa briga, toda essa confusão. E as pessoas meio que usaram isso também pra diminuir o lançamento, entre outras coisas. Então acho que ele foi muito prejudicado ali no planejamento pra sair aquela data. Tanto que Ludmilla tentou depois reverter a situação e trabalhar uma versão ao vivo do álbum, que fez até muito barulho. A gente teve, por exemplo, Brigas Demais, que tocou em todo lugar. Depois disso, Eu amo. acho que ela conseguiu ali trazer algumas músicas pra atenção, mas ainda assim, sinto que esse projeto ficou um pouco apagado quando a gente pensa em todo o contexto aí de tudo que a Ludmilla já lançou. Eu tenho a sensação de que o problema desse projeto foi essa compra dessa briga de sou vilã, sou braba, nesse sentido de ser a fodona, mas ao mesmo tempo ser a vilã da história, sendo que, não sei, é uma briga que pra mim, por exemplo, um projeto que se pauta muito nesse lugar, é uma briga pra mim que fica meio... sabe? Amiga, que eu acho que se não tem assemelha interesse. com o negócio da Miley, assim, é um álbum com conceito sem conceito. Ela falou que era vilã porque ela era a vilã das narrativas da mídia, e quando foi que ela aproveitou isso no conceito do álbum? Em momento nenhum. E parece que ela só quis dar um nome legal pro álbum, e, tipo, o álbum não tem esse conceito. Até, enfim, Sintomas de Prazer, é maravilhosa a música. O Som Má também é uma música legal. Tipo assim, tem músicas boas, o álbum é um álbum bom, só que, assim, não foi bem trabalhado. Pareceu que ela, tipo assim, juntei umas músicas de R&B aqui, vou lançar aqui, fica com Deus, trap, toma aí. né? Que ela flertou Vou muito com colocar trap vilã nesse como nome, álbum. porque eu sou a Surtou. vilã do negócio, e fica com Deus, assim, sabe? Foi isso. Foi realmente um bad timing aí. Não compra. Eu acho que ela não precisava ter ido pra esse lugar, sabe? De querer a ideia do conceito não casa com o que a gente tava ouvindo, não casa com o que acha as expectativas do que as pessoas queriam. Apesar de terem músicas que são muito boas, sabe? Músicas que valem muito a pena, com letras maravilhosas, porque, enfim, Ludmilla, pra mim, sempre irei defender o lugar dela de compositora, mas não casa. E é esse que é o problema, sabe? É meio que você embrulhar um pacote e quando você abre, o presente não tem nada a ver com o tamanho da caixa que você serviu, sabe? Olha, ele tá cheio das Hoje ele comparações tá hoje. realmente poético, Hoje né, eu tô bom. menino? Hoje O que tá eu acordei acontecendo? inspirado. Nossa. A Acontece. pessoa E aí eu deixa acho de que- CLT e vira poeta. Tá vendo? É assim que funciona. Eita! Assim que funciona. É bem isso mesmo. Eu acho que a gente conseguiu aí um resumo, né, de discos que tem o timing ou marketing ruim. Vou perguntar pra audiência de novo quais discos faltaram aqui. Aí vocês vão falar, ai, vocês esqueceram fulano, cicrano. É pra falar mesmo, porque realmente tem muita coisa na música pop e a gente sempre esquece muita gente. Então comenta lá quem vocês acham que foi prejudicado pelo tempo de lançamento, pela estratégia. Falem como se vocês fossem grandes marqueteiros de grandes corporações midiáticas. Isso é importante. Porque a gente Isso gosta que é importante. de gays com autoestima. Como um gay de Twitter, você tem formação em marketing, em publicidade, pós-graduação em administração e um doutorado em cultura pop. Então, por favor, faça valer os seus diplomas, que hoje em dia já não tá valendo muita coisa, então pelo menos nos fóruns de Twitter tá valendo. Então vai lá, comenta nas nossas redes sociais que a gente quer ouvir a opinião de vocês com todo o embasamento que vocês têm pra trazer, por favor. Vamos para as indicações do dia. Eu não tenho nada pra indicar. Eu já indiquei o disco da Miley, vão lá escutar. É isso. Acabou, a indicação dele é essa. É essa. E você, Levizinho? Eu não tenho indicação também ainda não, eu não consegui parar pra ouvir, eu ouvi o álbum da Miley pra gente poder fazer esse episódio daqui, mas eu ainda não consegui ouvir os outros lançamentos, eu vi que teve o lançamento do Papatinho, mas não consegui parar pra ouvir,
Então, eu parei. vou guardar. Você parou? Você se arrependeu? Foi um bad time? Não. Foi um álbum ruim mesmo? Cara, eu tenho... Não, pior que não. É bom? Não, tô bem longe de criticar o Papatinho na musicalidade dele. Se prepara que vem textão aí, audiência. Minha pergunta pra vocês aí do outro lado é: você não ouviu? Você não ouviu o MPC? Então senta, porque agora vou falar um pouquinho sobre um álbum que tocou num lugar muito específico que eu acho que é só sobre música. Também fala um pouco sobre a história do funk brasileiro de maneira interessante. MPC, que significa Música Popular Carioca, mas também faz referência aí à máquina clássica de produção usada, né, pro funk e pro hip hop. Tá embutida no áudio, no título do álbum, né? E é meio como se o Papatinho estivesse dizendo o seguinte, sabe? O funk é tão MPB quanto qualquer outro gênero. Ele que trabalhou, inclusive, esse ano aí com a Shakira, mas no seu projeto pessoal resolveu se aprofundar, fazer esse resgate do funk dos anos 90. E não me soou como uma nostalgia barata, sabe? Papatinho, ele meio que pegou a batida do Miami Bass e foi no tamborzão raiz, entregou um disco com sons atuais, ao mesmo tempo que trouxe equipamentos e sonoridades da época, sabe? É meio que a energia dos bailes dos anos 90 com produção de álbuns dos anos de 2025. E o nome do álbum, pra mim, é um recado muito claro, né? De que se existe a música popular brasileira, o funk merece sim ser reconhecido como a música popular carioca, de certa maneira. E quando a gente para pra pensar nas parcerias do projeto, e é por isso que me soa, sai desse lugar de nostalgia barata, é que ele chama de nomes como MC Marcinho, MC Carol de Niterói, Naldo Bene, Cidinho, Steve B, que inclusive é um cantor da Flórida, que é um cantor do gênero Miami Bass. E do outro lado tem outras parcerias como Anitta, Kevin o Cris, Xamã, Cabelinho, o Lennon. Então ele traz os veteranos que criaram os sons e novos nomes que estão moldando o futuro desse som. Então me soa num lugar muito de como uma ponte, sabe? Meio que uma curadoria cultural para esse projeto. Então você vai ouvir melô, você vai ouvir pancadão, você vai ouvir pichadão no baile, você vai, sei lá, sentir o cheiro das jaquetas da Ciclone, as correntes, os paredões, as gírias. E cada faixa te joga num pedaço da história, sabe? Ao mesmo tempo que é uma produção muito moderna. E então é meio que nesse lugar de que, enquanto você assiste, inclusive, porque todo o projeto tem visuais para apoiar isso, você tá brincando com a história do funk, trazendo pessoas da atualidade, pessoas antigas, sonoridades novas e sonoridades antigas para tratar de um gênero que hoje em dia tá dominando o mundo, sabe? Se você ama o funk, assim como eu, e você quer entender um pouco da história de uma maneira diferente de como o funk dominou o mundo, ouve o MPC. Então, tipo, não acho que é um álbum incrível. Meu Deus, é o álbum mais foda da vida, da história do funk. Não é. Mas eu acho que é uma aula de música brasileira com batida, com identidade e que se propõe a revisitar o funk dos anos 90 e trazer artistas que são representações atuais do que o funk representa no mundo. Então, MPC pra mim tá nesse lugar de um projeto que vem como um statement do funk carioca da melhor maneira possível. É meio que isso. Nossa, Aê! ele tá falando bonito hoje, né, menino? Ele preparou o corte. Você entendeu, Esse Xande eu Santana, o que preparei mesmo. aconteceu? Ele preparou Meu o corte. Esse eu preparei Ele preparou, o corte. essa é para as redes sociais. Essa daqui Esse é para as vai. redes sociais. Inclusive você aí da audiência já pode ir lá no meu perfil, dar o like, curtir e falar assim, eu escutei primeiro no Pop Doc. A gente tem que fazer uma figurinha. Essa vai pro corte, cara. É o Isso. palco. Sou eu. Que ódio, cara. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não tenho nem mais o que dizer. Eu tenho mais uns lançamentos que eu ouvi essa semana, mas eu prefiro deixar pra semana que vem pra... Deixa pra depois. Pra trazer um pouco mais de embasamento. Então, semana que vem eu terei indicações. Precisa trazer também não, brincadeira. Podem esperar o pior, que semana que vem vai ter... Vem aí. Vem aí o pior. Na semana passada, a gente trouxe aí o queridíssimo Thiago Teodoro pra falar, fazer uma brincadeira, né, de comparar personagens de Vale Tudo a divas pop. E aí tivemos vários comentários. O César AB falou, gente, pelo amor de Deus, Katy Perry é a Aldeilde. Colorida, cafona, usa pijama de bichinho, etc. Realmente, eu acho que essa comparação foi perfeita. Faz sentido. Dentre todas as divas pop, quem teria um bebê reborn? A Katy Perry.
Eu não tenho dúvidas disso, é verdade. Ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem um lugar de fala aqui. Concordo. Teve uma que foi muito precisa e que depois eu vi no Twitter um meme que eu ri o dia inteiro, que a Heleninha é a Britney. E aí colocaram aquele vídeo dela girando, igualzinho a Heleninha. Nossa senhora, eu não sei se eu podia rir, se é um pouco problemático, talvez seja, mas eu achei muito engraçado. Caraca, é verdade, eu não tinha parado de pensar nisso, né? A Bia Miller falou aqui e a Ana P. Almeida. Isso, e aí, enfim, eu concordei também. Depois que eu vi, eu achei um pouco problemático, mas assim, depois que a gente falou, né, da Kesha voltando a beber, eu já acho que realmente é isso. Não tem... É a personagem, né, gente? Faz parte. Olha, o Iago comentou também pelo Spotify, porque você pode comentar tanto no Spotify quanto lá no nosso perfil no Instagram, mas ele foi no Spotify, e ele comentou o seguinte: gente, a Leila é a nossa Taylor Swift, pois ela sempre faz o básico e é extremamente ovacionada por isso. Eita, Iago! Foi o Iago que disse. Iago que disse. Que a absurdo. Ingrid também comentou lá no Spotify assim: Thiago, como sempre, trazendo humor e informação. O episódio ficou incrível, meninos. Estou assistindo a novela? Não! Mas, obviamente, Olha. vou ouvir os divos. Cara, diva. Obrigado. Ela simplesmente não tá vendo a novela, mas ouviu. Então faça esse favor a você mesmo. Mesmo que você não esteja ouvindo nenhum álbum que a gente falou aqui hoje, ouça o episódio, comente, faça como a Ingrid, por favor. Exato, exatamente. Engaja, que é importante pra gente esse seu engajamento. Inclusive, a Ana Almeida, ela comentou aqui criticando, né? Ainda sem entender se falaram sério sobre a Katy Perry ser chique. Quem foi que falou isso? Ela não é chique. Não leva a sério não. Não leva a sério não. Não leva a sério Inclusive, não. vocês citaram aí a loirinha. No Pop Off dessa semana a gente vai falar um pouco aí sobre a Taylor, porque ela recuperou os Masters. Fiquei muito feliz pela gatinha. A gente vai comentar tudo com detalhes no episódio de sexta. E tem uma isso, teoria gente. da conspiração por trás, que eu vou fazer questão de comentar. Tá? Exatamente. Do nada jogou uma teoria, cara. Só queria deixar aqui registrado o comentário do Cinid Berg, porque ele botou aqui: em Portugal a novela tá sendo um sucesso. Eu amei o episódio. Então, só pra dizer que temos ouvintes ao redor do mundo. A carreira internacional chegou antes de muitas divas que prometem e não conseguem. Quem é a diva que promete e não consegue, Xande Levi? Conte aí pra mim. Aí fica na sua cabeça, aí você pensa o que você quiser. Beijo, gente. Ele vai até deixar semana pra que vem. citar nomes no Apoiadores, tá? Exato. Então aí você do outro lado aproveita, já apoia pra saber do que ele tá falando. Um beijo, gente. Tchau, tchau. E até semana que beijo. vem. Tchau, tchau.